ele provavelmente vai falar isso muito melhor, mas com a questão da atuação da AB, uma associação aberta, uma associação de arquivistas, mas que não era composta só por arquivistas, era aberta para pessoas de qualquer profissão interessadas em arquivo, e que teve uma importância muito grande, tanto na regulamentação da profissão, quanto no reconhecimento do curso superior de arqueologia, né? O segundo aspecto facilitador foi a gestão do Raul Lima. A gestão do Raul Lima é uma gestão muito interessante e pouco estudada, né? Eu marcaria por duas coisas básicas, dois caminhos diferentes, mas que são bastante interessantes. Com o Raul Lima, o Arquivo Nacional passa a participar de organismos internacionais. É quando o arquivo se filia ao Conselho Internacional de Arquivos, né? O Brasil tinha alguma atuação internacional, mas não permanente, né? Não sistemática, porque você dependia de convites, em alguns momentos, eventos internacionais, havia convite para o governo para enviar representante. O Brasil participou de alguns eventos internacionais importantes, mas não participava dessa instituição importantíssima que naquela época, mais do que hoje ainda, era um fórum de discussão de arquivos nacionais, né? E, como hoje, uma coisa que ela continua, passou a ser um organismo internacional da profissão dos profissionais arquivistas. E a segunda coisa do Raul Lima é o lançamento do mensário. O Raul Lima lança um mensário, que era uma publicação muito simples, muito artesanal, mas que tinha uma enorme divulgação e que foi muito importante no sentido de permitir criar um elo entre pessoas que interessavam em arquivos, entre os arquivos, etc., divulgar informações, divulgar notícias, e ele fazia isso muito bem, até porque ele era um jornalista, então tinha uma importância, dava isso um valor muito grande. O terceiro ponto, que vai acabar sendo aqui mais estudado, é a própria Celina, né, Vargas Amaral Peixoto, que tinha duas características extremamente importantes. A Celina vinha de uma experiência super bem sucedida e respeitada, que era da criação do CPDOC, qual a Célia vai lá, participa desde os mais tenra idade, né? E a outra coisa é que Celina era Celina Vargas, do Amaral Peixoto. Era neta do homem e filha do outro homem. Isso significava um trânsito político extremamente interessante e importante. E ela usou isso muito bem. Então eu acho que é uma coisa bastante interessante como esse capital, né? Ela efetivamente não usou para ela, usou no sentido de dotar a instituição de instrumentos importantes de fixação. Quando Celina assume, isso estou muito baseado até na entrevista, ela percebe três grandes problemas. Um era o problema do espaço, né? A sede que a gente ocupava na Praça da República 26, era do outro lado, né? Onde agora já está funcionando um centro cultural ligado à Casa da Moeda. Tinha graves problemas não só de espaço, né, como até das instalações mesmo. No primeiro ano que a Celina está lá, em 80, ainda não tinha ingressado. Eu ingresso na tabela de especialistas, não na tabela, no convênio Fundação Getúlio Vargas, Ministério da Justiça, em 81. E em 80 até um princípio de incêndio, porque as condições eram muito ruins, eram muito, muito precárias. Havia um outro prédio que o Arquivo Nacional usava, na Rua da Constituição, mais à frente, que era medonho. Eu participei do esvaziamento desse prédio, quando todo o acerto foi vermelho. Do lado do arquivo era a delegacia, era a quarta BP, eu acho.
não sei se ainda continua sendo, mas a gente tinha, inclusive, a gente via os presos, a gente trabalhava ouvindo os presos nas celas. O segundo problema era a mão de obra qualificada. O Arquivo Nacional tinha um grupo de funcionários que não era muito grande, mas tinha coisas muito típicas de como se considerava um arquivo naquela época, né? Então, fundamentalmente, ele abrigava todas as pessoas que, por alguma razão, não tinham outro lugar para ficar. Então, assim, extinguiam um órgão. Então, tinha uma série de funcionários que não tinham para onde ir. Então, o arquivo tinha uma série de dentistas, tinha muitos professores, tinha muita gente, assim, diferente. Isso eu estou chamando a atenção, né? Relatando o fato. Tinha um grupo muito grande de profissionais completamente desligados da área de arquivos, mas que iam para lá por essas questões, quer dizer, você extingue um órgão, ou você muda um órgão para Brasília, e aí as pessoas têm o direito de dizer que não vão, aí quem não vai tinha que ser realocado, então acaba indo para lá. Tinha um grande grupo assim, muita gente aposentada, e obviamente muita gente que não tinha nenhuma ligação com o trabalho efetivo, porque nem tinha formação para isso, nem tinha condições, né? E ela então pensa, bem, isso depois eu falo, E o terceiro problema que ela via era um problema de autoridade, quer dizer, ela dizia assim, o Arquivo Nacional não tinha autoridade, né? Não tem autoridade porque não tem uma lei, né? Ele não é reconhecido como um órgão relevante pela administração e ele até uma evidência clara da importância de um arquivo, uma evidência que a gente nem sempre dá importância devida, os recolhimentos eram realidades muito distantes, quer dizer, quase não entrava. Isso é uma prova de que o arquivo, de certa forma, não funcionava. Também não entrava porque não tinha espaço. Quer dizer, um problema ligava com o outro, aquelas coisas. Você não tem pessoal, você não tem dinheiro, você não tem sede, você não tem autoridade, e essas coisas se juntam e vão se tornando cada vez mais grandes. Bem, a proposta, e é muito interessante que quando ela assume em 80, ocorre uma reunião de arquivistas da América Latina no Brasil. E o Kezkemeti, que era à época secretário do Conselho Internacional de Arquivos, ele vem ao Brasil, ela participa da reunião e o Kezkemeti faz uma coisa muito interessante, criando uma parceria que vai ficar durante todo o tempo em que a Celina e o Kezkemeti estavam em suas respectivas funções. Ele está terminando o evento, ele vira para ela e diz, olha, se você quiser eu posso ficar mais 2 dias e se você quiser eu faço um diagnóstico da situação do arquivo, né? Isso foi uma coisa muito interessante, não que o diagnóstico dele fosse diferente do que ela estava fazendo, ela tem um diagnóstico muito preciso, inclusive com apoio do pessoal que a Celina já trabalhava no CPDOC e profissionais importantes da área, como a Maria Amélia Miguez, etc. Mas ele vem dar uma chancela internacional. Ele tem um negócio de peso, que é o secretário do Conselho Internacional de Arquivos, que vai e diz claramente, sem nenhum medo, todos os problemas, que são basicamente esses que eu falo, né? E aí ela vai montar uma estratégia de solução. Essa estratégia de solução é muito interessante, eu vou pensar assim, em alguns pontos relacionados a cada uma dessas coisas. Com relação ao espaço, a primeira coisa que ela fazia é fazer algumas obras emergenciais, na sede da Praça da República 26, uma delas acabando com o restaurante que ficava embaixo, tinha fogão, e tal, e traz e consegue, por indicação de uma pessoa que na entrevista ela diz que foi muito importante,
e que ajudou muito o Arquivo Nacional, embora ela nunca tenha em nenhum momento conversado sobre questões políticas, que foi o general Golbery. Parece que o Golbery vai num dia com ela está falando do prédio, o Golbery diz assim, você tem que falar com a Luísa Magalhães. Aí, é a partir do encontro com a Luísa Magalhães que ela fica sabendo da existência do prédio da Casa Moeda e da possibilidade, né? Ele já vai com uma proposta, uma narração. Ela narra quando o encontro, ela diz assim, vai encontrar com ele pela primeira vez, marca um almoço, aí ela fala dos problemas, aí ele pega um guardanapo e diz assim, eu sei um prédio que é perfeito para você, eu vou desenhar aqui. Aí ele faz o desenho do prédio, diz, olha, aqui pode ficar tal coisa, aqui pode ficar tal coisa. E ela, maravilhada diante daquilo, ele fala assim, isso aqui é a Casa da Moeda. Né? Eles vão sair, e aí é uma oportunidade de se fazer uma troca. Então, com relação à mão de obra, a Celina percebe claramente que havia um problema com a quantidade e a qualidade, né? Por causa da formação. Não que não houvessem pessoas muito boas na casa, mas o número era muito insuficiente e havia um número muito grande de pessoas sem formação, sem capacidade de poder, de fato, ajudar muito. Então ela vai para o arquivo, ela vai levar uma série de assessores especiais, alguns de fora, no meu caso da Maria Mélia Porto-Milhês, e outras pessoas que vinham do CPDOC, como é o caso que a Célia falou, a Célia Camargo, a Maria Odilo, a Maria Jardim, que tinha sido do CPDOC, a Silvia Minita de Moura Estevam, que era do CPDOC nessa época. Ela convida essas pessoas para irem trabalhando aqui. E consegue fazer a tabela, um convênio com a Fundação Getúlio Vargas para a contratação de um grande número de pessoas. Com uma ideia de uma equipe multidisciplinar, em que você tinha arquivistas, mas você tinha historiadores, tinha sociólogos, bibliotecários, tinha uma variedade muito... Foi. A Ana Lígia também. É até bom anotar, esqueci. Que a gente tem que investigar mesmo, né? O problema que passa, às vezes, algumas coisas. E, mesmo assim, quer dizer, para muitas dessas pessoas, e para a equipe toda que foi sendo criada, né, era uma novidade. Para algumas pessoas não trabalhar em arquivo, mas seguramente para todo mundo trabalhar em um arquivo público. Né? Então isso era uma questão completamente diferente, eu diria, e acho que posso dizer isso de certa forma, sem querer polemizar, mas eu estou aqui com o Eliezer, da Unirio, o Wagner, que foi muito tempo da associação, quer dizer, foi não, mas não é mais presidente, né? Não é mais presidente da Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro. A própria formação de arquivistas, ela ainda hoje é uma formação muito mais voltada para arquivistas de gestão do que para trabalharem com arquivos permanentes. E havia a necessidade, então, de você fazer uma formação, inclusive em processo. Né? A formação foi em processo. Né? Eu me lembro que quando eu ingressei no arquivo, a gente tinha cursos a cada momento. Tinha curso de História Administrativa, aí depois acabava um curso de História Administrativa, começava um curso de Paleografia, depois tinha um outro curso de Legislação, depois de Princípios Básicos de Restauração. Você tinha assim, cursos sobre cursos o tempo todo. Né? E a ideia foi criar equipes e grupos de trabalho que trabalhavam um pouco, às vezes, paralelamente a uma estrutura formal do arquivo. Celina também teve uma coisa muito interessante, é que ela consegue fazer uma inserção da questão do Arquivo Nacional como um projeto internacional. Isso, eu acho que mais que tudo, eu não tenho condição de dizer o quanto isso foi importante em termos de recursos. Eu acho que foi importante em termos... a ligação com o Conselho Internacional vai favorecer muito a vinda de técnicos estrangeiros.
mas eu arrisco afirmar que vários desses técnicos vieram pelas suas instituições. A própria instituição pagava para eles virem. Não havia tanto dinheiro assim para vir, e as minhas experiências de trabalho com a Unesco me diriam que a Unesco dá muito pouco dinheiro e dificilmente o fato de ter se conseguido colocar o Arquivo Nacional dentro de um projeto da Unesco de modernização de arquivos tradicionais. Isso dá uma chancela, dá uma importância muito grande, mas eu tenho a impressão que deve ter dado pouco dinheiro. Não sei, estou errado. Mas eu acho que houve isso, junto com a questão da participação no Conselho, vai fazer, e o Conselho assume esse projeto também, um caso, um projeto piloto, né, desse processo, desse programa de modernização, o caso brasileiro, o caso do México. Depois isso vai evoluir para também casos da Costa Rica, caso da Colômbia. Tem vários arquivos da América Latina que vão entrar num processo de modernização, mas os dois primeiros eram México e Brasil. E isso vai dar uma chancela importante, relevante, para você ter força, mais do que tudo. Né? Não sei se recursos, talvez nem tanto, mas força, com certeza. É um negócio extremamente importante. Mas também houve, a partir daí, também a possibilidade de conseguir muitos estágios, né? E aí se conseguiu bolsas as mais variadas de organismos internacionais, às vezes de organismos nacionais, CNPq, pelo menos CNPq eu tenho certeza, CAPES não sei, que ajudaram, às vezes mandando profissionais do arquivo para cursos no exterior ou para estágios no exterior. O que era muito importante porque essas pessoas voltavam com, né, novas ideias, com metodologias, etc. Tá? Do ponto de vista da questão da autoridade, eu vou tentar correr porque eu já estou atrasado demais. Era a questão de um grupo especial.